Eu sou Caroline, eu tenho 32 anos, eu sou bióloga, eu estou morando na França agora, fazendo um mestrado de gestão de ecossistemas e florestas tropicais. E como foi sua história com a leitura Desde pequena. desde pequena? Na minha família não tem tradição de leitura, não tinha livros, muitos livros em casa, nunca tive. Então a minha história com a leitura foi muito ligada à escola. Então o incentivo que a escola me deu para ler, desde sempre, desde a pré-escola. Então os livros bonitinhos de escola que a criança adora, né, cheio de desenho, do João Pé de Feijão, enfim, e aí tinha alguns livros também na fábrica que meu pai trabalhava, eles incentivavam, tinha uma biblioteca, meu pai levava livros às vezes pra gente. Eu lembro muito bem de um livro que ele levou quando era criança, chamava Greve dos Urubus, que falava da importância dos urubus, que ninguém gosta deles, eles são feios, e só que se eles não estiverem lá, acumulam lixo, enfim, era uma história bem legal, um pouco sindicalista, assim, interessante pra gente aprender. E eu tenho isso na memória até hoje, né? Então a importância daqueles seres que ninguém se importa, e às vezes ninguém gosta, mas que são essenciais. E aí a leitura veio muito pela escola. E eu gostava dos livros, gostava até dos livros de vestibular, achava interessante. E aí tem essa história com o Saramago, que eu sempre gostei muito. Acho que o primeiro livro que eu li dele foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu sou apaixonada. E me incentivou a ler muitos outros livros dele. E a primeira vez que eu fui morar na França, então eu tinha 22 anos, faz 10 anos. Era a primeira vez que eu estava saindo do país, não sabia falar direito a língua, mas consegui um intercâmbio da USP com a minha universidade de lá, com a universidade de lá, para fazer um ano de intercâmbio universitário. E estava indo, escolhi um livro para levar, o que eu escolhi foi o Ensaio sobre Cegueira. E, enfim, eu fui sozinha e foi uma sequência de coisas erradas que aconteceu. Então o voo atrasou muito para sair de São Paulo. Eu cheguei em Paris, já não tinha onde ficar, porque a residência universitária que eu ia morar estava fechada. Eu acabei ficando na casa de alguém que eu conheci no avião, que também não me conhecia, mas me acolheu para passar a noite. Depois consegui, perderam minhas 2 malas, então não tinha nada nem para vestir, nem não tinha nada. E no dia seguinte eu consegui ir para a residência universitária. Não entendia quase nada do que as pessoas falavam, apesar de eu ter estudado um pouco francês, mas é muito diferente, né, chegar. E quando eu cheguei na residência universitária, me deram um quarto, enfim. E o Saramago era o meu único companheiro, porque não tinha ninguém, era fim de férias deles lá, né, era comecinho de setembro. E era o meu companheiro de todo dia lá, o Saramago, enquanto eu esperava minhas malas chegarem, né, esperando lá fora, assim, porque nem a companhia nem tinha meu número de quarto, enfim, eu ficava lá fora esperando a mala chegar, além do Saramago. E aí foi nessa hora que aconteceu mais uma coisa ruim, né, em toda essa sequência de coisas erradas que aconteceu nessa minha ida pra lá, que foi um cara que me viu lá bobeando do lado de fora da residência esperando a mala, me seguiu para dentro da residência e foi quando eu sofri uma agressão dentro do corredor da residência. A residência estava vazia porque era fim de férias, então não tinha ninguém. Um cara enorme, enfim, como muitas mulheres, eu sofri uma agressão sexual. E a minha sorte foi que eu consegui gritar. E nisso, um dos quartos que estava ocupado, tinha um garoto que ouviu o grito e saiu para ver o que estava acontecendo. Assim. E nisso, o cara saiu correndo e foi embora e eu, né, consegui que, por sorte, não foi pior do que poderia ter sido. E, coincidentemente, nessa época, eu estava bem na parte do livro que era o relato do estupro coletivo que as mulheres sofrem pelos caras da cela ao lado, né, que eram brutais, assim.
E aquilo me tocou muito porque eu me senti uma mulher frágil frente a uma força física que é muito superior à minha. Então isso foi uma coisa que me tocou, mas o que mais fez parte para mim naquele momento do que estava no livro e do que estava acontecendo na minha vida foi a questão da solidariedade. Então, a coisa de no livro as mulheres elas não aceitarem, não irem para não irem encontrar com os homens que iriam estuprá-las, sendo que as suas colegas iam. Então, a solidariedade entre elas, delas terem consciência do que o corpo é delas e que sim, se elas precisam fazer isso, elas vão e elas vão em solidariedade umas com as outras. E essa solidariedade foi muito presente para mim também, apesar de ter tido esse evento horroroso lá. A solidariedade das pessoas que eu encontrei depois foi muito importante. Então, desde a solidariedade da pessoa que me acolheu sem me conhecer na casa dele na noite que eu cheguei e que me apoiou demais, até aquele cara que ouviu um grito e saiu simplesmente para ver o que estava acontecendo, para ver se ele podia fazer alguma coisa em relação a isso. E depois das pessoas que moravam na residência, que era num lugar super perigoso, na periferia de Paris, e que as pessoas se uniram contra essas violências que acontecem, eu não sei como está hoje, mas que aconteciam muito frequentemente contra as mulheres dentro da residência e nos arredores. Então a gente tinha assim, de chegar, tô chegando tarde, se eu não chegar logo, vai ver o que está acontecendo, pra gente sempre estar sabendo o que está acontecendo uma com a outra e se ajudar. E isso, eu sempre tentei retribuir a solidariedade que eu tive das outras pessoas, principalmente nessa situação de solidão e expatriação, que você não faz parte daquela sociedade totalmente, de achar pessoas que sejam solidárias e te ajudem. Então, o Saramago nisso para mim foi muito importante, de eu ver relatado no livro muita coisa que eu estava sentindo, coisas ruins e coisas boas. E eu acho que é o meu livro preferido ainda hoje. Era um lugar que tinha várias estrangeiras ou tinha. Essencialmente estrangeiras? Como então, era? Essa residência, o quinto andar era basicamente só para estrangeiros. Então tinha 5 andares, o quinto andar era basicamente só para estrangeiros. Então isso favorecia, por um lado excluía a gente um pouco da convivência com o pessoal de lá, por outro lado colocou junto pessoas que tinham muito em comum, que era essa questão da solidão e da expatriação. E que criou esses laços de amizade e de solidariedade das pessoas, entre as pessoas. E como foi você, em algum momento, falou, vou voltar? Falei. Assim que aconteceu isso, estava dando tudo errado, eu ainda não tinha minhas coisas, estava vivendo, não tinha nem luz elétrica, porque eu precisava fazer um contrato para pôr a luz elétrica na minha casa, eu não sabia nem onde eu tinha que ir. Então, nesse momento, eu falei que eu vou voltar. E o que te fez ficar lá? Foi quando as pessoas começaram a chegar. Então, chegou a pessoa que ia morar comigo, que é minha amiga até hoje, que eu hoje, morando na França, a gente vai se visitar sempre. Ela mora na Espanha, ela é espanhola. Então, essa pessoa que virou minha amiga, minha companheira esse ano todo que eu fiquei lá, nesse intercâmbio, minha amiga mesmo. E as outras pessoas foram chegando, brasileiros também, alguns. A rotina que se retomou, se construiu, né? Não existia, se construiu. E a cabeça de que aquilo era uma oportunidade, que eu tinha brigado muito para estar lá e que eu não queria perder. E aí foi isso que me fez segurar, as pessoas que surgiram e que me fizeram criar algum laço lá, mesmo que recente. E como era lá morando estrangeiro, como é a questão dos livros? Cada um lendo uma coisa, como se fala, se comenta? E muita gente de muitas áreas diferentes também, né? Então eu era bióloga, a menina que morava comigo era artista plástica, então é totalmente diferente. Cada um com o seu, né? E lá é muito legal, a cultura de leitura é muito mais forte, então o livro é muito mais barato e tem muitos sebos muito grandes, então era um passatempo ir para os sebos do centro da cidade, ficar
procurando livro e fiz uma grande coleção de livros muito legais. E o que você acha de principal a diferença do incentivo da leitura lá e aqui? Tanto de criança como de adulto, que você consegue fazer um paralelo? Eu acho que é principalmente a cultura mesmo, nem de incentivo. A cultura da leitura, eu acho que ela estimula o mercado de forma a tornar o livro mais barato, por exemplo. E não só a cultura de ler, mas a cultura de ler mais e de não se importar se é um livro best-seller, se é um livro super caro, se é um livro que tem uma capa linda e fotos maravilhosas, mas é ler pela atividade da leitura. Lógico que o livro infantil vai ter desenho, vai ser bonito, vai ser atraente para estimular a leitura, mas a leitura é feita pela leitura, não por um status de ler um livro, que é uma coisa que eu vejo um pouco, né? Então, ler grandes best-sellers aqui, então, você gosta de ler, gosta, mas só, né? Então, acho que é mais a cultura do que o incentivo externo, uma coisa das pessoas. Inclusive, o livro como lazer. O livro como lazer aqui é muito raro, né? Então, as pessoas que leem mais, elas leem como impressão que eu tenho, né? Como, por exemplo, eu tô no ônibus, eu tô no trem, eu não tenho o que fazer, então eu vou ler. E não como eu tenho um tempo livre, eu vou ler. Lá é muito forte isso, do livro como lazer. É comum ver crianças e os pais, né, lá você andando, participando, o parque? Com livros eu nunca vi, mas a escola ela é integral sempre, né? Então as crianças ficam o dia inteiro. Eu acho que o contato com o livro é maior. Você lê mais hoje em francês ou português? Nossa, hoje eu leio mais em francês e em inglês. Mas assim que eu terminar essa fase do mestrado, eu quero voltar a ler romance, voltar a ler coisas simplesmente pelo prazer. Você lê de tudo? Leio de tudo. Leio de tudo, gosto de tudo. Mesmo os best-sellers, só por curiosidade? Eu não sei se eu já li alguns. Acho que sim, na adolescência, não sei. Mundo de Sofia, sei lá. E foi bom. Me estimulou e eu consigo ler um livro e falar, nossa, eu li, sabe o que eu li? Muito best-seller? O Senhor dos Anéis. Nunca me arrependi tanto, porque não acabava nunca aquilo. Eu falava, mas o filme tudo bem, eu assisto os 3 e pronto, né? Não precisava ter lido esse livro. Mas enfim, os amantes do Senhor dos Anéis vão querer me matar se eu virem isso. O que você falaria para as crianças que estão começando, ou até mesmo adolescentes, ou até adultos, para iniciar a leitura? O que ler, ou como fazer? Leitura tem que ser prazerosa, né? Senão não adianta. Porque trabalho e obrigação a gente já tem. Então tentar achar alguma coisa que dê prazer. E acho que a partir do momento que a leitura começa a dar prazer, a gente estende um pouco o tipo de leitura que nos dá prazer e começa a ampliar um pouco e começar a buscar coisas que nos informem sobre assuntos que a gente não conhece, desperta também o prazer de conhecer coisas diferentes. Então, não sei, eu acho que começar pelo que dá prazer e depois procurar coisas novas.